Estela Teles. Eu peço a todos que se acomodem e façam silêncio. Eu acho que é bom fechar essa portinha aqui do lado. A outra também, que é para a gente não ficar entrando, saindo. Então vamos dar início à nossa conferência de encerramento, desculpem, que será proferida pela professora doutora Estela Teles, que é bacharel em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e doutora em Linguística pela Universidade Livre de Amsterdã. Professora da Universidade Federal de Pernambuco desde 1995. Leciona na graduação e pós-graduação em Letras da UFPE. Desenvolve pesquisa linguística com enfoque na descrição e análise de línguas indígenas. Estudou família nambiquara e a língua mutina. E na fonologia do português. Então, com muita alegria, convidamos a professora Estela Teles para a nossa mesa. Então, a conferência tem como título Nordeste Indígena. Então, seja bem-vinda, professora, mais uma vez. Aproveito o momento para entregar a lembrancinha, que deveria ser entregue lá na abertura. Então, agora nós vamos ouvi-la. E no final a gente tem um tempinho para comentários, questões. Então, quem tiver algum questionamento já pode ir anotando. Silêncio, por favor. Boa tarde a todos. De novo, eu preciso dizer que é uma alegria muito grande e uma satisfação enorme voltar aqui para o terceiro colóquio, para o colóquio FUNIO, dessa vez na terceira edição. E queria parabenizar, agradecer o convite e parabenizar os organizadores e a comunidade inteira, né, por promover esse encontro que é tão bacana e tão importante para a vivência da comunidade e para a visibilidade também de vocês no mundo de fora. Então, muito obrigada mais uma vez. Foi uma alegria também muito grande de, dessa vez, presenciar aqui a produção e a apresentação de membros da comunidade, trazendo seus trabalhos, além da própria defesa de dissertação de Elvis, de Hugo, que também foi um fato inédito e muito importante para marcar esse terceiro colóquio. Bom, como o colóquio se chama mesmo, Língua, Educação, a nossa fala aqui, ela vai tentar contextualizar um pouco a realidade linguística do país, especialmente do Nordeste, em meio à sua sócio-história, em meio ao seu percurso histórico do país, o seu do país. Então, por isso o Nordeste indígena. Então, é um pouco mais de história, de uma visão mais em perspectiva, para a gente refletir e melhor compreender a realidade atual linguística do Nordeste indígena. Tá? Então, assim, para isso, eu acho que cumpre, é importante a gente fazer um pouco de reflexão ou de retomar um pouco algumas informações que são relevantes para a gente entender aonde chegamos, qual foi esse percurso. E se a gente pensa em termos dos antecedentes históricos, que lugar era esse antes da chegada dos europeus, como se deu essa chegada, a gente lembra que, do ponto de vista das referências bibliográficas, da documentação disponível, há uma tradição que remonta a 12 mil anos do ingresso do homem na América, até chegar à América do Sul. Então, há uma referência histórica que aponta para esse dado. Então, a gente sabe que
Cadê o... Como liga? Tá ligado? Tá. A gente sabe que essa é a informação mais tradicional, mais quase clássica, que a gente tem uma hipótese de adentramento aqui nas Américas e até a chegada na América do Sul, a partir do Estreito de Bering, que chega à América do Norte, e depois do Istmo do Panamá, para chegar então à América do Sul. E essa é uma hipótese que diz respeito a 12 mil anos. Então, a gente tem essa informação a princípio, e essa informação nos foi dada, sobretudo, pelos estudos arqueológicos na América do Norte, em razão das datações de vestígios humanos na América do Norte, que não iam muito para trás de 12 mil anos. Só que a gente, no Brasil, encontra um fato novo. O fato é que, para para uma tentativa de datação dessa realidade de ocupação humana, a gente utiliza, ou os pesquisadores mais especificamente da área, utilizam informações que diz respeito aos fósseis humanos, aos artefatos humanos, às informações linguísticas da ocupação humana, dados genéticos, da distribuição dos genes entre os povos distintos e dados climáticos, que podem remontar a um histórico. Bom, essa datação no Brasil, acho que muitos aqui talvez saibam, essa datação no Brasil chega a quase 50 mil anos, ou seja, ela é muito mais alta do que aquela primeira que eu disse para vocês, de 12 mil anos. Então, esses achados, que sobretudo aconteceram no Brasil, na região do Piauí, na Serra da Capivara, confirmam, pelo menos, uma presença humana, pelo menos, há mais de 50 mil anos aqui. Só que isso traz um complicador, porque se houvesse essa ocupação humana através do percurso originário, que eu disse para vocês, que era... Opa, de novo. Desculpa, gente, tecnologia às vezes, tá vendo? Então, se a ocupação humana de 50 mil anos ocorresse através dessa rota aqui de migração, a gente poderia ter algum achado de fósseis, daqueles critérios, daqueles elementos que a gente citou, aqui na América do Norte, e a gente não encontra, ou na América Central, e a gente não encontra. Então, daí a gente pode pensar que outras rotas de migração foram possíveis, sucessivas, para a ocupação humana aqui. E o que a gente diz ocupação humana é basicamente a ocupação indígena. Então, aí dessas rotas, a gente teria aquela que foi citada já, que vem através do norte, a gente teria rotas que viriam através do Pacífico, e também a possibilidade de ter a ocupação que tenha sido originária da África. Então, esses são outras hipóteses que são perseguidas pelos estudiosos da área. E por que isso é importante para a gente? É sobretudo importante em razão da diversidade linguística que se formou, que se constituiu na América do Sul. Então, os dados de tempo, de cronologia das línguas, que envolvem só 12 mil anos na primeira hipótese da chegada dos primeiros indígenas aqui nas Américas, não conseguem dar conta da diversidade linguística que se formou aqui. E que se formou e que foi conhecida por parte dos não-índios a partir da ocupação ocidental. E esse processo que se deu, ele deriva da dispersão e do isolamento de grupos que chegaram sucessivamente nas Américas, foram se fixando e se distribuindo e se multiplicando entre si. Com essa subdivisão interna, começou a haver essa diversidade linguística. Então, de um lado, a gente não tem a hipótese de que foi uma língua só que entrou, mas, de outro lado, a gente também não pode acreditar que a diversidade enorme de linguística que é encontrada na América do Sul corresponde, cada uma das línguas, a uma entrada particular de agrupamento humano. A gente sabe que não foi assim.
Então, como explicar temporalmente a diversidade com relação aos achados arqueológicos? Essa é uma lacuna que permanece ainda e que ainda precisa e requer muito esforço e muito estudo para a gente tentar ter alguma resposta. Bom, e como eu estava falando, é através da dispersão, da subdivisão, que a gente vai se tornando diferente. E os fatores são exatamente para esse distanciamento, os fatores fundamentais é o tempo, é o fator social e, naturalmente, como decorrência da subdivisão social, a gente tem a emergência das peculiaridades dos arbitrários culturais. E aí a gente foi encontrando e se multiplicando e formando cada vez mais um universo altamente diverso. Bom, isso se deu também, naturalmente, se a gente olha para o mapa do Brasil, num contexto de isolamento geográfico. Do Brasil, não, da América do Sul. No contexto de isolamento geográfico. Então, as populações que foram chegando aqui e foram se fixando na América do Sul, foram ficando aqui. Não é? E esse isolamento com relação ao resto do mundo possibilitou, fez crescer uma multiplicidade de características nas línguas indígenas observadas ainda hoje, que não são encontradas em lugar nenhum do mundo. Tem alguém? Então, foi esse contexto de alta diversidade, de riqueza linguística e cultural, que foi encontrado aqui quando os europeus aqui chegaram, há em torno de 500 anos. Não é? Então, o que a gente tem? Uma população indígena no início do período colonial, que pode ser estimada em 5 milhões. Esse número é totalmente hipotético. Alguns falam em 3 milhões, outros 4 milhões. A gente não tem uma base sólida para confirmar um dado empírico que realmente nos dê uma confiança nessa estimativa. Né? Mas a gente pode pensar num número a partir de 3 milhões de indivíduos que ocupavam a América do Sul, sobretudo, especialmente aqui a gente falando do Brasil, no momento da chegada dos europeus. A gente sabe que o dado atual, o último censo de 2010, nos aponta para um número que não excede 900 mil. A gente observa também a diminuição nesses anos todos da população indígena, embora essa população venha crescendo nas últimas décadas. Mas eu estou querendo fazer o paralelo do início daqui da chegada para a situação atual, nessa chegada do mundo ocidental para a situação atual. E, do ponto de vista das línguas, a gente sabe também que, naturalmente, como eu estava dizendo, havia uma diversidade, há ainda, mas a diversidade era muito maior. Essa é a estimativa, do ponto de vista das línguas, não chega a 1.200 línguas. E essa foi uma estimativa proposta pelo professor Arion Dalinha Rodrigues, que é um grande expoente e estudioso das línguas indígenas brasileiras, e ele fez essa estimativa a partir de documentos históricos da época, do período colonial, que apontavam a população e o número de línguas em certas regiões do Nordeste. E, a partir daí, ele fez uma projeção para todo o território do Brasil e, mais ou menos, estimou esse número de línguas. Do ponto de vista da diversidade, esse número de línguas estava mais ou menos assim distribuído. É claro que esse mapa não é um mapa de época, mas essa ocupação foi uma ocupação relativamente semelhante à que foi encontrada aqui quando chegaram os primeiros europeus. A gente tem aqui, do lado esquerdo aqui da tela, a gente tem os agrupamentos genéticos, linguísticos, com cores diferentes, que correspondem aqui ao mapa do Brasil, à ocupação humana e, portanto, à existência de línguas diferentes. A gente sabe que o amarelinho aqui, que está aqui, logo aqui, em toda a costa leste, é a ocupação tupi-guarani. E a gente sabe, é uma coisa que a gente aprende logo cedo na escola, que o índio no Brasil era tupi e que a língua que era falada era tupi.
E a gente sabe também que esse tipo de informação genérica que nos é dada logo no início, decorre desse primeiro contato. E esse primeiro contato, naturalmente, que se deu na costa, aconteceu predominantemente com as populações de origem tupi. Mas o que é importante salientar aqui é exatamente a distribuição da diversidade. Então, cada cor dessa mostra para a gente áreas de expansão e de territorialização de línguas próximas geneticamente, aparentadas geneticamente. Isso não significa aqui uma mesma língua, significa que a gente tem aqui o verdinho dessa área daqui, que corresponde a uma ocupação G. A gente tem aqui muitas línguas diferentes que não são inteligíveis entre si, mas há uma predominância G nessa região daqui. Bom, a gente sabe também que no século XVI, na faixa litorânea do Nordeste a Sudeste, havia concentração quase, como eu estava dizendo, exclusiva de povos de origem tupi. E aí, a gente sabe também que foram com esses povos que o contato se deu inicialmente, e muitos desses povos, sobretudo os Tupinambá, passaram a ser os aliados dos portugueses no início da colonização. Quando a gente diz aliado, a gente não está dizendo que é amigo, bonzinho, não. É um processo de contato, de trocas e de resistência. Porque também no processo de resistência, a aliança, ela favorece a manutenção de sua própria existência, no processo da resistência. E essa resistência foi, naturalmente, pontuada de forma contrastiva e oponente com relação a quem estava no interior, que é onde estamos aqui agora, que eram povos, teoricamente, de outra origem que não era tupi. Então, um dado que é importante para a gente pensar, a gente falou no início, a gente citou um pouco daquela informação de população, para a gente ter ideia do que aconteceu nesses dois lugares do Nordeste, no litoral e no interior. Então, da informação que a gente tem, de 5 milhões de índios, etc., a gente pode imaginar que o contato inicial foi com muitos povos, né, com muita gente. E o processo de extermínio se deu logo também muito cedo. A gente tem documentos históricos que apontam para eventos de extermínio, como é o caso desse segundo aqui, que é um documento que aconteceu na Bahia, né, um documento na época da jurisdição de Mendiçá, que aponta aquele fato dramático de léguas e léguas de corpos estendidos na praia, na Bahia. Então, a exterminação, o etnocídio se deu de forma violenta e abrupta desde o início no litoral. E isso explica, por exemplo, todo o Nordeste, a quase inexistência de grupos tradicionais de um conhecimento linear, histórico, tradicional, de origem indígena. A gente tem, naturalmente, comunidades tradicionais, e algumas comunidades que são emergentes, mas de comunidade, como vocês aqui, que tem um conhecimento pretérito, muito antigo, de autorreconhecimento e de cultura e etc., a gente não encontra isso muito no litoral, se perdeu. Porque o processo, como a ocupação, naturalmente e obviamente, se deu mais fortemente no litoral, com a expansão da cana-de-açúcar, aí também, e depois com a vinda dos negros da África, aí também o processo de extermínio se deu de uma forma mais drástica. Não é? Então, o processo de mescla cultural e de mistura étnica foi muito menor no litoral, e a presença indígena foi apagada de uma forma muito mais rigorosa, digamos, né? De uma forma muito mais dramática e drástica. Essa figura aqui eu achei bem interessante, que Theodore de Bry, que era uma pessoa, um artista da época, a época colonial, que não chegou aqui, que não veio aqui, mas dos relatos históricos, tem muitas gravuras, e ele traz
nos dá uma visibilidade bastante interessante das guerras que existiam entre os povos indígenas. Exatamente evidenciando para a gente o processo de aliança que acontecia entre os europeus e os indígenas, que, por sua vez, tinham também uma tradição de luta interna. Então, o europeu chega aqui e ainda salienta mais esse processo de conflito interno, colocando alguns povos em luta, né, fortalecendo esse processo de luta, colocando de frente alguns povos na luta uns contra os outros, para fortalecer os interesses que estavam por trás da ocupação europeia aqui, naturalmente, e da expansão da colonização. Então, esse foi um processo, largamente, aqui é uma fala muito rápida, naturalmente, mas só para a gente lembrar, um processo que se deu de uma forma muito drástica e dramática no litoral, com apagamento de populações inteiras. Né? No interior, como a ocupação europeia se deu muito mais paulatinamente, né, e foi posterior ao ciclo do açúcar, a gente encontra uma realidade bastante diferente. Uma realidade em que no início da colonização, que já no tempo aqui é posterior, né, 1630, a entrada do tupi para o interior começa a acontecer. E a gente pensa que, bom, litoral é tupi e interior é tapuia. E lembrando, aqui, inclusive a gente já ouviu aqui esse nome, vocês conhecem esse nome, e tapuia corresponde ao nome genérico, não é uma etnia em particular, mas é um nome genérico que abarca diferentes povos de origem diversa e não conhecida, porque esse apagamento também se deu desde o período colonial e a gente não tem documentos históricos que remontem uma origem precisa de muitas etnias que se perderam ao longo da história. Então, com a entrada do tupi para o interior, começa a acontecer também um processo de tensão e acomodação entre os grupos, que pode ser referenciado por aquela gravura que a gente mostrou aqui. Nesse contexto de tensão, os fazendeiros começam a desenvolver a pecuária. A gente está falando aqui de pequeno fazendeiro, que começa a entrar no interior. Não é? E, naturalmente, ele vai se apoiando aos grupos locais através de alianças e fortalecendo a rivalidade interna que sempre houve entre agrupamentos humanos. Essa expansão se deu a partir da pecuária, aconteceu no momento da presença holandesa na costa. Foi quando, então, os pequenos produtores de origem portuguesa entram para o interior. E eles passam a ser sesmeiros dos senhores de terra. Desse compadrio com os índios, isso aqui é um termo histórico, resulta o processo da miscigenação crescente no interior. Né? Então, essa miscigenação, que também aconteceu em algum nível no litoral, foi em muito menor, digamos que, tamanho do que aconteceu no interior. Porque a entrada aqui de não-índios foi muito... Assim, a presença de não-índios no interior era muito menor, naturalmente, do que acontecia no litoral. Essa figura aqui é uma figura que eu acho especialmente interessante, porque ela traz para a gente as rotas de migração que aconteceram para o interior. E essa é uma rota do tupi. Porque a gente tem a ideia, a gente guarda a ideia que os tupis estavam restritos ao litoral. Então, a gente não sabe hoje também, quando a gente tem o genérico tapuia para o interior, a gente não sabe, muitas vezes, os agrupamentos ainda hoje existentes no interior do Nordeste, se todos efetivamente eram de origem não tupi. Não é o caso de vocês, evidentemente. E por que não é o caso? Porque vocês têm língua. Então, a língua de vocês refere uma origem histórica e genética que diz, bom, esse povo não era de origem tupi. Mas muitos dos outros povos indígenas que a gente simplesmente coloca embaixo de um grande guarda-chuva chamado tapuia, a gente não sabe exatamente qual era a origem efetiva do ponto de vista linguístico. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É para a gente lembrar de novo o processo do apagamento cultural que se deu através do apagamento linguístico das línguas indígenas que ocupavam essa região do Nordeste.
Nesse contexto, né, no contexto de alianças e guerras, a gente tem um grande evento que foi assim, bastante relevante e importante, como talvez o primeiro evento de resistência organizada indígena, que é chamado de Guerra dos Bárbaros. Ele foi tão importante e tão grande que fez o não índio, no caso, o europeu, sentir ameaçado e trazer para cá, para o Nordeste, uma resistência não indígena, que se dá através dos bandeirantes. Que essa era a resistência contra a resistência não indígena, para ameaçar, para abafar a resistência indígena que era crescente e que se deu através de várias guerras em todo o interior do Nordeste, do Rio Grande do Norte até a Bahia. A gente sabe também, vocês sabem muito bem, que a gente teve momentos desse processo inicial colonizatório de emergência de alguma expressão linguística que não era o tupi do litoral, mas também não era o português, que é o que a gente vem a chamar de língua geral. E essa língua, essa forma de expressão, que foi especialmente notada e registrada em São Paulo, e que a gente não tem informação histórica do que era exatamente aqui no Nordeste, no litoral, ela também foi combatida a partir da coroa portuguesa, porque língua é resistência e é poder. E essa nova língua emergente poderia ameaçar a condição política da presença portuguesa, a presença europeia, aqui na colônia. Isso, naturalmente, que para os portugueses não era uma coisa bem-vinda, era um risco, era um perigo, era uma ameaça. Então, o Marquês de Pombal, que era uma espécie de primeiro-ministro da coroa, em 1755, ele cria, então... Opa! Eu ainda não estou sabendo fazer isso direito. Aqui. Ele cria o Diretório dos Índios, que vocês possivelmente já ouviram falar, e institui vilas e transforma índios em brasileiros. Esse era o documento da coroa. Essas vilas que foram formadas no interior, muitas correspondem às sedes atuais de muitas cidades do interior. Aqueles povos que não acederam a essa condição das vilas, que ficaram fora desses aldeamentos instituídos, eles foram tentativamente apagados pela coroa, como identidade étnica. E disso decorreu também um apagamento histórico que evoluiu até o século XIX. E que só no início do século XX vem com a retomada do reconhecimento daqueles povos que não tinham uma identidade explicitada historicamente. Quando eu digo apagamento, gente, eu estou falando essa história contada pelo branco, na visão do branco. Isso não significa que deixou de existir índio ou deixou de existir comunidades. O que acontece é que, do ponto de vista da história, esse apagamento ele foi muito nefasto, mas ele foi muito eficiente para o ponto de vista do branco, porque durante muito tempo a terra não era de índio, e o índio não existia. Como a miscigenação também se dava largamente, porque a maior parte das mulheres que vem formar a população, sobretudo no interior, é de origem indígena, e isso aí é que referenda a nossa mistura, em termos do Brasil atual, da nossa origem étnica atual, enquanto país, e sobretudo no Nordeste. Isso decorre exatamente dessas posturas políticas que remontam à coroa, como a gente sabe. Então, dessa situação histórica, que foi uma situação relativamente conhecida por nós, temos consequências linguísticas, naturalmente, consequências culturais, naturalmente. Não é? E a gente pode, então, a partir desses dois caminhos, dessas duas realidades, uma do litoral, com o apagamento com uma postura genocida, propriamente, com o apagamento de comunidades inteiras, e com a postura do interior, com a tentativa muito maior de incorporação
dos povos tradicionais para a formação do novo Estado, a gente teve, naturalmente, um processo de diminuição de populações tradicionais, infelizmente. Então, é em razão disso que, quando a gente pensa em língua, a gente encontra essa realidade, que é um mapa de 2009, mas que refere uma situação atual ainda, não é? Então, a gente tem essa ocupação aqui, observe, esse branco aqui, que é um branco de inexistência de línguas indígenas. Isso não quer dizer que seja inexistência de povos. A gente está falando do ponto de vista das línguas. Então, as consequências dessa breve história que eu remontei aqui para